Convido a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Nós finalizamos no domingo próximo passado o capítulo 3, que encerra também os argumentos do apóstolo Paulo a respeito, pelo menos a primeira parte dos seus argumentos a respeito da divisão que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, uma divisão tola, desnecessária, onde os homens se dividiram em 4 grupos, a igreja se dividiu em 4 grupos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros de Jesus. Claramente, como nós já vimos aqui na argumentação do apóstolo Paulo, em nada isso tinha a ver com o incentivo dos ministros. Eles nunca pediram para que os seus discípulos os tivessem como maiorais entre os demais pregadores, mas o próprio povo se dividiu assim, eles tinham as suas próprias preferências. E investigando o contexto histórico da cidade de Corinto, uma cidade portuária, com 2 portos, uma cidade que tinha afluência de pessoas de muitos lugares do mundo, e também ligada muito à questão filosófica, era a segunda cidade mais importante da filosofia da Grécia, perdendo só para Atenas. Eles estavam muito acostumados a terem preferências no tempo passado, antes da conversão. Era comum que as pessoas da cidade de Corinto se dividissem entre os filósofos, e eles tinham preferências entre essas pessoas. Então, Paulo vai demonstrando que essa preferência não faz sentido, que eles nunca estiveram buscando estas coisas, que enxergar um ministro assim é algo que eles mesmos não aprovavam. E agora ele vai arrematar toda essa discussão nestes versículos do capítulo 4, versos 1 a 6, concluindo e dando aplicações para o povo. A preocupação de Paulo aqui não é tanto com as pessoas, né, com a opinião das pessoas, mas com a eclesiologia, com a doutrina da igreja. Claramente, essas pessoas que se dividiram em grupos, eles não só tinham um problema de preferência, o que é, de fato, um erro, mas é um erro menor, como eles, por conta de um problema anterior, produziram este segundo. O problema anterior é o problema doutrinário. A falta de conhecimento a respeito da eclesiologia, da doutrina da igreja, fez com que eles aplicassem um princípio do mundo para dentro da igreja. Paulo vai tratar nesses 6 versículos como as pessoas de uma igreja dividida, como a de Corinto, devem se desvencilhar do erro doutrinário a respeito da igreja, do que é a igreja. Para vocês perceberem como é importante a pregação doutrinária. É ela que desfaz o erro e ela que desfaz, inclusive, as divisões da igreja. Não é a doutrina que divide a igreja, é justamente o contrário, a falta da doutrina que dividiu a igreja de Corinto. Eles eram muito apegados aos dons espetaculares, à profecia, à filosofia, e a palavra que foi tão pregada pelo apóstolo Paulo durante os 18 meses que ele esteve em Corinto, depois, posteriormente, com Apolo, foi deixada de lado. Paulo vai usar esses 6 versículos para arrematar os seus argumentos do capítulo 3. Portanto, vocês vão perceber que, apesar de estar separado do capítulo 3, o que nós temos aqui é uma finalização do argumento do apóstolo Paulo, e assim prosseguir, demonstrando como existiam outras incoerências na igreja de Corinto. Ouçam a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 a 6. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo,
por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será exposta, Senhor Deus, e aplicada aos nossos corações. O que nos importa esta noite é que o ministro seja fiel. Tudo que nós queremos, Senhor Deus, é que o Senhor me use como canal teu. Nós sabemos, Senhor Deus, que não há um ministro perfeito, mas é possível que ele seja fiel. Pelo teu Espírito e pela misericórdia que o Senhor tem a este povo. Usa-me com fidelidade, com clareza, com destemor, Senhor, para com o arauto do Senhor dizer aquilo que procede do alto e não de mim mesmo. Por outro lado, Senhor, prepara os corações para te ouvirem, tanto os das crianças quanto os dos jovens, assim também como dos adultos, para que haja glória para o teu nome e muitos benefícios para o teu povo. Assim nós oramos em Cristo. Amém. Toda pregação é uma via de mão dupla. Você tem a primeira via, que é o que fala. Existem exigências de Deus a respeito do que fala. Existe muita responsabilidade colocada por Deus naquele que fala. Por isso que nem todos devem subir ao púlpito. Por isso que é tão criterioso numa igreja bíblica o ato do subir ao púlpito. Por isso que são anos de preparação no seminário. Muitos se dedicam ainda ao mestrado, doutorado. Passa-se pela peneira de um presbitério, pelo crivo dos pastores. Você precisa ter sua vida exposta ali. Eles vão avaliar não só a capacidade teológica, mas também a vida do candidato. Depois passa também pelo crivo da própria igreja. O obreiro ele precisa ser votado, ele precisa ser reconhecido pela igreja como alguém digno para cuidar daquela congregação. E apesar de todos esses cuidados, irmãos, não há nenhuma garantia. É possível que, mesmo passando por todo esse criterioso processo, nós tenhamos um pastor, um obreiro, um pregador que não é fiel. São muito poucos os que têm subido ao púlpito para pregar o mais puro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda Deus tem reservado para as igrejas os que são fiéis na pregação. A primeira via é essa, mas há uma segunda via. A responsabilidade não está só no pregador, é preciso que isso seja dito. Existe também a responsabilidade daqueles que ouvem, daqueles que se dispõem a sair de casa, sentar num banco de igreja e ouvir a pregação. Porque o ato de ouvir não é um ato involuntário. Demandou a sua vontade de estar aqui. Também não é um ato passivo. Você não simplesmente senta e fica esperando acontecer as coisas, mas você precisa estar envolvido na pregação. Existe a responsabilidade do pregador de se preparar tanto na vida quanto na teologia, tanto o espírito quanto o corpo. Tudo precisa estar envolvido no pregador para que ele tenha saúde, para que ele tenha vigor e para que ele possa pregar a palavra como está escrito. Mas do lado da igreja há também uma responsabilidade. Os irmãos também deveriam se preparar. Os irmãos deveriam estar prontos desde o sábado para estarem atentos à pregação do domingo pela manhã e do domingo à noite. Ordenar suas casas, ordenar suas vidas, ordenar os seus negócios, suas roupas e tudo mais que é necessário para estarem dispostos, não só presentes, mas dispostos na hora de ouvir a pregação.
Tendo preparado o corpo, também é necessário preparar a alma. E sermos humildes em olhar para o pregador e saber que diante de nós há um homem como todos os demais homens da igreja. E que a única coisa que separa o que está de pé falando para os demais que estão sentados é somente o chamado divino. Mas é feito da mesma substância, suscetível aos mesmos erros. Então, nessa via de mão dupla, há responsabilidade de ambos os lados. E há também um trabalho que precisa ser feito de ambos os lados. Parece que, geralmente, o trabalho maior, a responsabilidade maior, a pressão maior está só sobre o pregador. E Paulo está agora defendendo a sua posição e ensinando a igreja, ensinando a doutrina da igreja, que não é bem assim, que aqueles que ouvem devem se preparar e devem ter uma percepção a respeito da pregação e do pregador, que só é possível para aqueles que se esforçaram em conhecer a doutrina. Por isso que ele manifesta inicialmente o seu desejo, como ele precisa ser visto pela igreja. Ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É uma ordem que o apóstolo Paulo está dando à igreja. E antes que alguém pense que Paulo está, de alguma forma, sendo carente da atenção dos irmãos da igreja, vocês vão perceber que logo em seguida ele diz que não está preocupado com o juízo de ninguém. Eu não quero adiantar esse argumento porque ele está mais adiante, mas deixar claro, Paulo não está preocupado simplesmente com o que os outros pensam dele. Paulo não está preocupado simplesmente com a reputação que ele tem diante da igreja, apesar de esta ser uma preocupação legítima. Mas a preocupação dele é com a própria igreja. Que eles nos considerem como ministros é uma preocupação não a respeito da pessoa de Paulo, mas a respeito da igreja. O modo como vocês olham para o pregador é extremamente importante para que a pregação tenha efeito. Se vocês não observam o pregador da maneira certa, a mensagem pode ser a mais fiel possível, pode ser a mais precisa, a mais clara, mas vocês não receberão. Esta é a preocupação de Paulo. Não que vocês pensam a respeito de mim como pessoa, mas que vocês me considerem quem eu sou, diz Paulo, ministro de Cristo. São duas percepções, ministro de Cristo, veja, e depois, mordomo dos mistérios de Deus. Esta é a preocupação de Paulo. Vocês não estão tendo a doutrina acurada da igreja. Qual é o problema? A visão que vocês têm dos pregadores é errada. Então vocês precisam consertar. Como? Considerando eles como são ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, o que é ser um ministro de Cristo? Logo que eu cheguei no seminário, primeiro ano do seminário, primeira aula do seminário, nos levaram para uma sala e disseram, vocês vão ter aula de hiperetologia. Eu disse, de quê? Eu me lembro ainda, pastor Irineu, o senhorzinho já, final da carreira dele como professor, ele tinha uma apostila desse tamanho, amarelada, que eu acho que ele dava aula há uns 40 anos na mesma apostila, e ele disse, agora eu vou ensinar vocês sobre vocação. Eu me lembro da primeira aula do seminário, ele falando sobre hiperetes, que é de onde vem a palavra hiperetologia, né? É a ciência, o estudo da vocação. Mas ele foi mais a fundo, nos lembrando de onde procede essa palavra, de onde vem
a palavra que dá origem àquilo que foi traduzido por ministro. Ele disse assim: os ministros têm origem nos servos remadores dos porões dos navios. Os navios romanos, eles eram movidos a remo, ou seja, a força manual. Os remadores eram colocados em fileiras, um do lado do outro, em várias fileiras, uma atrás da outra. E na frente ia o capitão. Então, dentro do navio, dentro do porão do navio, o remador não sabia para onde estava indo, não tinha consciência do tempo, de para onde o leme estava levando, não sabia a velocidade que estava remando, ele só conseguia ouvir a voz do capitão. Então, à medida que o capitão impunha a velocidade e a direção, o remador lá dentro do porão, sem ver nada, obedecia à voz do capitão. Importa que o ministro da palavra seja fiel, que ele reme conforme a ordem do capitão, não conforme a preferência do pregador. Você percebe como isso, como essa analogia, irmãos, é maravilhosa a respeito da vida na igreja? Como é que nós vamos avaliar o pregador? Tem tema que o pregador, se ele pudesse, ele passava batido. Não tenha dúvida não, porque é desconfortável. Vocês acham que realmente o pregador gosta de tratar a respeito de alguns temas que nós já passamos aqui? Vocês acham que o pregador, ele separaria um texto de genealogia para pregar no domingo? Da preferência dele. Ele preferiria pregar uma saudação da carta ou aquela parte final da carta onde mais saudações são dadas, ou pregar um evangelho, uma parábola, uma narrativa? Claro que ele ia preferir sempre os textos mais fáceis. Ele sempre pularia os assuntos que são mais espinhosos, que vão tocar nos pecados particulares dos irmãos. É desconfortável, irmãos. Mas o remador, ele não está preocupado com o lugar para onde ele está indo. Ele só está preocupado com uma coisa: cumprir a ordem do capitão. Então, o que é que a igreja precisa ver no pregador? É isso que ela precisa procurar. O nosso pregador, o nosso pastor, ele tem sido um ministro fiel, ou ele tem feito a igreja dar guinadas para a sua própria satisfação, para os seus próprios interesses? Ele usa o púlpito para fazer a igreja ser tocada por Cristo ou por ele mesmo? Avalie, irmãos. Esta é a forma de avaliar corretamente. Não com preferências, eu gosto mais do pastor fulano e tal. Não, eu prefiro o outro. Paulo está dizendo, isto não é uma forma digna, justa de avaliar o trabalho do pastor. Mas existe uma forma justa. Ele tem sido um ministro fiel. Este é o primeiro ponto. Que eles nos considerem como ministros de Cristo. Mas não só como ministros, não só como remadores, mas também como mordomos dos mistérios de Deus. Aqui uma outra analogia. A outra palavra é oikonomos, que é aquele que é o governante da casa, o que é o dispenseiro. Acho que outras traduções vão dizer isso. O dispenseiro era o principal servo da casa, era aquele que tinha mais trato direto com o dono da casa, era o mordomo. Ele era responsável pela dispensa, pelos recursos da casa. Ele dava ordem aos outros servos. Ele era um servo, mas dava ordem aos outros servos. E qual era a função dele? Ele precisava fazer com que o mantimento da casa estivesse sempre disponível. Mas quem trabalha com dispensa, quem
né, dona de casa especialmente, sabe que geralmente a gente faz compra para o mês, nunca dá para o mês, mas a gente diz que é a compra do mês, né? Toda semana está no supermercado, mas tem a compra do mês, e nessa compra o marido chega e diz: olha, minha filha, é o seguinte, eu comprei para o mês todo, agora você se vira aí, só mês que vem. E a coitada da mulher vai lá, como boa dispenseira, contando as porções, todas as refeições, para que não falte até o final do mês. O marido saiu, ela ficou em casa e ela é a dispenseira da casa. Hoje em dia, geralmente é assim que acontece. Mas quem tem um pouco mais de recurso, tem uma funcionária em casa que vai fazer esse serviço. Então você diz: ó, tá aí o mantimento, é para o mês todo. E aquela serva, ela vai cuidar para que o mês inteiro aquele recurso ele possa suprir as necessidades da casa. Se faltou, o dono da casa vai perguntar o que foi que aconteceu. Quem é o fiel dispenseiro dos mistérios de Cristo? É o pregador, é o pastor da igreja. Porque ele vai repartir a porção para cada um. O que ele tem em mãos é a palavra, o pão da vida. Como Jonathan Edwards disse, né, o pastor não é autor, ele é arauto. Ele não fabrica o pão, ele distribui. Então o trabalho do pastor não é fabricar pão. O pão está prontinho, está quentinho. É distribuir o pedacinho de cada um. E não faltar para ninguém da igreja. Quando eu estava lendo o livro A Arte de Profetizar, A Arte de Pregar, esse livro é fantástico, irmãos, porque ele trata tanto da estrutura do sermão, mas principalmente das aplicações. E o livro ensina como você deve se preocupar como pregador. Nós estamos falando aqui de um ambiente de igrejas reformadas, puritanas, onde as igrejas fazem com que as crianças estejam no culto. Então o autor ele começa a ensinar como o pregador deve fazer a aplicação desde a criancinha pequena, passando pelo jovem, chegando ao adulto e até a idade mais avançada. Repartindo pão para cada um, não faltando para ninguém. Ele não só rema em conformidade com o capitão, mas ele também reparte o pão. O que importa à igreja é que vocês vejam o pregador desta forma. Agora, se ele não é isso, aí os irmãos não só podem, mas têm a obrigação de procurar outro pregador para a sua família. Se o pregador não tem sido fiel no tocante a entregar a palavra em conformidade com aquilo que o capitão lhe deu, ou seja, ele está fazendo a igreja navegar pelas águas que o próprio Cristo ensinou, ou ainda, se ele não está distribuindo a palavra em porções satisfatórias, fazendo a igreja padecer de fome espiritual, os irmãos têm obrigação de buscar um outro dispenseiro, um outro mordomo para casa. E aí a figura do pai entra. Eu fico impressionado, irmãos, vez por outra, a gente acaba conversando com irmãos que assistem um canal da igreja, gostam, né, acompanham as pregações, e são da nossa cidade, inclusive, alguns da nossa cidade. E dizem que na minha igreja não tem pregação, pastor, é 15 minutos, 10 minutos de pregação. E eu acho tão bom, eu chego da igreja e vou escutar a pregação. Evidentemente eu não vou incentivar a pessoa a sair da igreja dele. Mas não tem como não se perguntar, como é que você vai para lá novamente no próximo domingo? A tua família está morrendo de inanição, está sofrendo espiritualmente, e por algum motivo, alguma tradição, alguma conveniência, a pessoa se mantém naquela igreja. Os irmãos devem se manter na mesma igreja a vida inteira, exceto quando há um motivo bíblico para a mudança. Paulo diz que vocês nos considerem
ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Agora, quais são os mistérios de Deus que estão aqui sendo citados? É preciso fazer um parêntese. Os romanos dizem que os mistérios de Deus aqui são os sacramentos. Eles dizem que o dispenseiro da palavra, que é também dispenseiro dos sacramentos, está sendo citado aqui como aquele que dispensa os sacramentos. Ora, evidentemente não são os sacramentos, porque no contexto do apóstolo Paulo aqui, na primeira carta aos Coríntios, ele já citou a palavra mistérios e ele explicou que isso diz respeito a Cristo e este crucificado. Eu preguei a Cristo e este crucificado, o mistério de Deus. Ele já explicou o que é o mistério. Então não pode haver uma outra aplicação dentro do mesmo contexto que o autor já explicou a que ele se referia quando cita mistérios. Então o mistério aqui, que está sendo revelado pelo ministro, é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. Por que mistério? Porque antes não estava revelado. Não completamente revelado. Desde o Antigo Testamento, o Evangelho ele foi revelado em partes ou parcialmente, mas ele foi plenamente revelado em Cristo Jesus. Então, o ministro da Nova Aliança é aquele que é dispenseiro dos mistérios de Deus. Fecha parêntese. Continua, então, o apóstolo Paulo no verso 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Ele retoma o argumento. Vocês devem nos considerar como mordomos, como ministros, mas o que vocês devem olhar para esses ministros, para esses mordomos, é a fidelidade. Não é a capacidade oratória, porque vocês se lembram, Apolo era muito melhor do que Paulo. Então, o sucesso de Paulo nunca esteve na oratória, mas Paulo era fiel. O que importa é que seja fiel. Apolo era muito bom em oratória, mas ele não era mais fiel do que o apóstolo Paulo. Então, o sucesso de Apolo não estava na oratória, mas também na fidelidade. Ele estava desmontando aqui o argumento que transitava entre os irmãos. O que vocês precisam ver, esses homens são fiéis. O ministro, o remador, está remando em conformidade com a ordem do capitão. É isso que importa. Ele continua, verso 3. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Paulo está evitando aqui, como eu já antecipei, que os irmãos da igreja de Corinto achassem que Paulo estava carente da atenção deles. Paulo disse, espera aí, olha, para ficar claro, eu não estou me importando muito com a opinião de vocês. Minha preocupação não é o que vocês acham de mim. Porque eu não permito que ninguém me julgue. E aqui, veja só, como é a malícia do coração humano, né? Para vocês terem ideia, existem comentaristas, existem estudiosos que usam esse versículo para dizer, está vendo aí? A igreja não pode ter tribunal. Porque Paulo disse, a ninguém me julgue. Isso acontece especialmente nestas igrejas onde o pregador é o plantador da denominação. Então ele diz, aqui ninguém me julga. Eu comecei, aqui ninguém está acima de mim. Isso é um problema seríssimo, irmãos, que não acontece numa igreja como a nossa, na igreja presbiteriana. Porque na igreja presbiteriana, os pastores estão ao lado dos presbíteros, do conselho da igreja. Estes, todos, estão submissos a um presbitério, o presbitério a um sínodo e o sínodo ao Supremo Concílio. E o Supremo Concílio aos seus próprios órgãos internos. Então, todos devem satisfação a alguém. Esse argumento de que ninguém me julgue, isso quer dizer que a igreja não pode ter julgamento nem tribunal, não faz sentido com o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo seguinte, que é o famoso capítulo a respeito daquele jovem que era bom de oratória, que era muito reconhecido na igreja e que tinha uma vida devassa se deitando com a mulher do seu pai. Paulo olha para aquela situação
acha um absurdo e diz: eu mesmo de longe me uno em espírito a vocês e declaro que este deve ser afastado, deve ser disciplinado na igreja. Ou seja, Paulo fez um juízo de longe a respeito do caso. Lá na segunda carta à igreja de Corinto, ele volta ao tema deste jovem e diz: agora acho que já está bom o que ele passou. Ele pode ser reintegrado à igreja de Cristo. Passando disso, eu acho que é uma disciplina superior ao que ele merecia. Então, Paulo se coloca como juiz no capítulo posterior a este. Não poderia ser o apóstolo Paulo, né, algum argumentador esquizofrênico a ponto de dizer num capítulo uma coisa e no outro exatamente o contrário. Então, o problema não é o julgamento. O problema é quem julga. Os irmãos da igreja não podem julgar os superiores. Isso é uma coisa óbvia. Não é o inferior que julga o superior. E era isso que a igreja estava tentando fazer, dizendo quem era melhor do que o outro. Primeiro, o critério está errado e a posição também está errada. Paulo está dizendo: coloquem-se nos seus próprios lugares. A única avaliação que é cabida à igreja é esta: olhar para o pastor e ver se há fidelidade na vida e na pregação. Não é perfeição, é fidelidade. Irrepreensibilidade, como ele diz lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Todavia, a mim pouco me dá de ser julgado por vós. Ou seja, eu não estou preocupado com o juízo da igreja. Por que Paulo está dizendo isso? Reiteradas vezes. Não é que Paulo não se importava com o que os irmãos pensavam em nenhuma instância, não é isso. É que para o ministro ser fiel, como ele disse que precisava ser, ele não pode ser escravo da opinião dos irmãos. É algo que se junta ao primeiro argumento. Para que ele seja fiel, mordomo dos mistérios de Deus, ele não pode ser escravo da opinião alheia. O ministro é um homem de espírito livre. Quando o ministro não tem um espírito livre, você vai perceber que sempre as suas pregações vão ser enviesadas para um caminho só. Sempre as pregações terão um tipo de aplicação que não vai ferir a igreja. Porque o objetivo dele é a aprovação de todos. O ministro precisa ser um homem de espírito livre. Ele diz: ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo disse: olha, eu não me preocupo com o juízo de vocês, não me preocupo, porque eu não vou ser escravo da opinião dos irmãos, nem eu mesmo me julgo. Ele disse: a minha consciência está limpa, mas ao mesmo tempo ele diz: mas eu não confio na minha consciência. Que coisa, né, irmãos? A consciência é um instrumento divino para refrear o nosso pecado, mas não é Deus. A consciência do homem pecador é um excelente instrumento para refrear o nosso pecado. É necessário ouvir a consciência, mas não é Deus. Vocês vão ouvir em muitos lugares onde o pensamento humanista está muito em vigor, que as pessoas vão orientar a cada um de vocês a procurarem dentro de vocês a resposta para os seus problemas. Vá lá dentro da sua alma, procure a resposta. Você vai encontrar uma força dentro de você que vai dizer a verdade. Vai procurar. O profeta Jeremias disse no capítulo 17: o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Procura no teu coração a resposta, a força para a tua vida, e você vai encontrar força para pecar, força para fazer o que é contrário à vontade de Deus.
Então, não procure na tua consciência a resposta final. A consciência é, sim, principalmente quando ela está cativa à palavra de Deus, um excelente instrumento para refrear o nosso pecado. Mas só Deus é a resposta para as maiores perguntas do nosso coração. E Deus se revela na sua palavra. Por isso Paulo está dizendo: eu não ouço tanto o juízo dos outros, a opinião dos outros. Eu nem a mim mesmo me julgo, porque a minha consciência não está livre do pecado, mas eu tenho um juiz que esse eu confio. Ele diz: pois quem me julga é o Senhor. Nem por isso me considero justificado. Mais um erro aqui. Alguns vão dizer que Paulo está dizendo que ele tem dúvidas a respeito da justificação pela fé. Pelo amor de Deus, Paulo não está falando aqui sobre justificação pela fé, mas justificado de um pretenso erro. Eu não me sinto justificado dos meus erros. É isso que ele está dizendo. Mas quem me julga fielmente é Deus. E ele finaliza da seguinte maneira, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Ele está falando para a igreja: não tentem julgar antecipadamente. Que tipo de juízo era esse? Vocês estão querendo julgar o coração do pregador, o coração dos ministros. Não façam isso. Ele ensina a forma correta, bíblica e adequada de julgar o pastor. Se há fidelidade no seu ministério, se ele é um bom mordomo na palavra, acabou. É esse o juízo que te cabe. Porque, como eu falei no começo, a pregação é uma via de mão dupla. Vocês estão me julgando e eu julgo os irmãos também. De que maneira? Com o que se vê. Só dá para julgar o que se vê. Todos vocês que são membros aqui da igreja, um dia estiveram diante do conselho desta igreja para serem julgados. No dia que vocês disseram assim: eu quero ser membro aqui da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, o conselho questionou os irmãos a respeito da fé. E se vocês foram recebidos, é porque deram boas respostas a respeito do que o conselho julga ser respostas mínimas em relação à fé cristã. Só que, além de julgar isso, o conselho fez um outro julgamento, uma comparação do que vocês disseram com a forma como vocês vivem. E só foram recebidos os que tinham uma vida que estava, comparativamente à declaração de fé, compatível. Mas o conselho não investigou o coração de ninguém. Sabe por quê? Porque não é nossa jurisdição. O Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil começa justamente com essa frase. Que este Código de Disciplina, ele trata das questões exteriores, não das de foro íntimo, ou seja, não do coração, porque é impossível julgarmos os desígnios do coração do homem, é o que Paulo está dizendo aqui. Parem de tentar julgar o que vocês não veem, o que vocês não têm acesso. Mas, por outro lado, não achem que isso vai ficar sem julgamento nenhum. Ele diz: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele já disse: Deus é meu justo juiz. Agora ele diz: esperem, porque um dia tudo se revelará. As coisas que estão ocultas nas trevas serão manifestadas, trazendo à luz os desígnios dos corações. Ou seja, o que você não tem acesso hoje, um dia no juízo será trazido à luz de todos os homens, e nós saberemos quem eram os pregadores que pregavam com boas intenções e quem eram os pregadores que pregavam com más intenções. Porque é possível que alguém pregue o evangelho de maneira fiel, mas lá no coração o motivo é benefício próprio. Fica tranquilo. No final,
tudo isso se manifestará. Ele dizia, então, cada um receberá de Deus o louvor. Cada um. Ele não está incluindo só os pregadores, não, vocês também. Nós seremos julgados, os irmãos serão julgados. Esperem só o tempo. Cada um receberá o louvor devido. No final ele diz assim, eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, por analogia a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ele vai finalizar dessa maneira. Ele disse, eu fiz tudo isso aqui, citando o nome, o meu nome e o de Apolo, para não citar o nome dos infiéis da igreja. Eu fico impressionado com o nível de cuidado que Paulo, como pastor, tinha. Para não expor e aumentar ainda a divisão da igreja, eu evitei citar os nomes aqui. Aí eu coloquei por analogia o meu de Apolo. Mas o meu objetivo, além de proteger a igreja, é fazer com que vocês aprendam a não passar do que está escrito. Ele se refere à Bíblia. Todo julgamento da igreja, tudo que for feito aqui dentro, tem que ser com o que está escrito. Não passem do que está escrito. Vez por outra, nós vimos umas brincadeirinhas, né, de determinados pregadores que dizem, olha, isso aqui não está na Bíblia, não mais. Parou. Não está na Bíblia, eu não quero saber. Se é matéria de doutrina, não me importa. Tua filosofia, os teus pensamentos, as tuas elucubrações ao longo da madrugada, eu não quero saber. O pregador tem que subir nesse púlpito aqui, abrir o texto, explicar o texto e aplicar o texto, nada mais do que isso. Ele não precisa ser o homem mais simpático, ele não precisa ser o que toma cafezinho com todo mundo, ele não precisa ter 1 milhão de seguidores no Instagram, ele não precisa ter nem tantas pessoas assim na igreja, o que importa é que ele seja fiel. Existem muitos pregadores bíblicos, irmãos, que vão morrer com 20, 30 pessoas na igreja. Qual é o problema? O pastor fiel não se importa quando um grupo rebelde diz assim, se não fizer isso eu saio. Ele vai dizer até logo. Porque o meu ministério não vai ser medido pelo número de pessoas, mas pela fidelidade. Então não é o número de seguidores no Instagram, não é o número de pessoas na igreja, não é a simpatia, não é a capacidade de visitar e ser aquela pessoa super agradável, é a fidelidade. É a fidelidade. Não passe do que está escrito. Se o teu pregador, se o teu pastor tem sido ministro fiel, mordomo dos mistérios de Deus, não tem passado do que está escrito, está ótimo. Não está perfeito, está ótimo porque é possível. Dê graças a Deus. Ore pelos seus pastores. Peça a Deus para que Deus nos sustente. Porque todos os dias, como homens que nós somos, passamos pelas mesmas tentações que os irmãos passam. A qualquer hora, a qualquer momento, qualquer um de nós pode cair. Então, ao invés de procurar julgar-nos, lembrem-se, existe um juízo que é justo, foi ensinado aqui. Cumpram o juízo. Mas, por outro lado, lembrem-se que haverá um dia que todos nós seremos julgados. E à medida com que você julgar, também será julgado. O que eu espero, irmãos, é que nós sejamos mais misericordiosos. Que nós possamos entender que esta relação na igreja, como eu falei no começo, é uma via de mão dupla. Existem responsabilidades do pregador, que são muitas,
sobre as quais eu sozinho vou dar conta diante de Deus. E existem outras que os irmãos darão diante do Senhor. Que nós possamos nos suportar, não naquela forma pejorativa, mas dar suporte uns aos outros. Que nós possamos entender as nossas próprias limitações e que nós possamos dar graças a Deus por termos uma igreja fiel. Amém.